Um ótimo dia para você. Quero compartilhar uma palavra de Deus nesta oportunidade em 1 Samuel. Capítulo 1 é o assunto desta palavra. Eu quero trazer um tema: não perca a tua fidelidade com Deus por causa das infidelidades dos homens. Melhor dizendo, não deixe de ser fiel a Deus por conta que os homens são infiel a você, ou por causa de uma injustiça dos homens com a sua pessoa. Quero aqui trazer duas histórias que nos ajudam a entender, ou seja, que Deus deixa para nós entender que nós não temos razões de abandonar Deus ou de perder a nossa fidelidade com Deus por causa da infidelidade dos homens. Ana, em 1 Samuel. Ana, mulher de Deus, ela tinha uma rival chamada Penina, que provocava a Ana a se irar, só que na verdade maltratava a Ana. Só que enquanto mais Penina provocava a Ana, Ana se deleitava na presença de Deus. E ela não perdeu o equilíbrio, a comunhão com Deus por causa da provocação de Penina. Nós vamos aprender também que Ana viveu no período de desobediências do filho do sacerdote Eli. Ana conviveu na falta de ordem do sacerdote Eli em relação às coisas de Deus. Nem por isso Ana se escandaliza a ponto de abandonar a casa de Deus. Pelo contrário, enquanto os filhos de Eli profanavam as coisas sagradas e Eli permitia a desordem, porque ele era o sacerdote, Ana enxergava, contemplava a necessidade de alguém ali para que mantivesse a ordem e a santidade na casa do Senhor. Então ela faz um voto para Deus. O Senhor atende e ela, agora que era estéril, Deus dá para ela o seu filho, a qual ela fez um voto e ela cumpriu, levando e entregando na casa do Senhor, a qual cresceu e passou a ser um grande homem de Deus que teve cuidado com a casa do Senhor, com as coisas de Deus. Deus deixa para nós esse exemplo porque é muito comum você ver alguém dizendo: olha, eu desisti, eu me desviei do Evangelho por causa de alguém que falou mal de mim, que me provocou. Ana não fez assim. Esse foi o exemplo para nós. Não faça isso. Deus não dá nenhum direito, a palavra de Deus não dá nenhum direito nós abandonar Jesus porque alguém nos provoca, alguém falou mal de nós. Nós não temos nenhum direito de abandonar Deus, nenhuma razão, porque alguém na casa do Senhor está profanando, alguém é desobediente, alguém está vivendo em prostituição. Não, Deus não dá esse direito para nós. Mantenha a sua fidelidade. Ele diz para você ser sal. Se alguma coisa está ficando ruim, alguém está escandalizando, pois se levante você com o propósito de ajudar a manter esse equilíbrio na casa do Senhor, assim como fez Ana. José do Egito também é outro modelo, que foi perseguido pelos seus irmãos. Ele foi injustiçado na casa de Potifar, parou no cárcere. E eu me lembro que um momento ele chega para sua patroa e disse: como eu poderia pecar contra o meu Senhor? E o meu Deus, ele jamais perdeu o equilíbrio por causa da injustiça dos homens, dos seus irmãos. Ele manteve-se na presença de Deus e ele alcançou a promessa que Deus fez para ele e passou a ser governador do Egito. E outra coisa importante nessa história: a salvação está relacionada a nós crer em Cristo e receber Ele como Salvador, apartando da corrupção do mundo
e perdoando aquele que nos ofendeu. Se você está na casa do Senhor, se você está trilhando os caminhos do Senhor e não está conseguindo perdoar aqueles que te ofendem, aqueles que falam mal de você, aqueles que te provocam, com certeza não terá sucesso nessa caminhada, porque a palavra de Deus diz, nos ensina a orar dizendo: perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E Jesus disse: perdoa aqueles que te maltratam, amam aqueles que vos caluniam. Portanto, não perca a tua fidelidade com Deus por causa da infidelidade dos homens. Mantenha, porque você amanhã será honrado. Você alcançará as promessas do Senhor, assim como Ana foi bem-aventurada, assim como José foi bem-aventurado. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Mantenha firme, como disse o escritor aos Hebreus: deixemos os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que está proposta da nossa salvação, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.